Olá, sejam bem-vindos ao Sociocast episódio número 1. E hoje nós iremos falar dos tipos de dominação em Max Weber e da segurança pública como um determinante de voto. E a primeira coisa que você deve estar se perguntando é por que deveria saber sobre isso. Já parou para pensar no porquê você obedece às leis da Constituição? E o Estado? Por que você se sujeita a uma organização superior que rege toda a sociedade? E ainda nesse caminho, o que leva você a se interessar e eleger um candidato? Max Weber foi um dos pais da sociologia e pensou bastante sobre essas questões. Para ele, o fundamento da organização social é a dominação, que é caracterizada pela produção da legitimidade. A dominação ocorre quando a vontade do dominador influi sobre os atos de outras pessoas. Mas mais do que isso, influi de modo que os próprios dominados consideram que o conteúdo da ordem dada foi adotado por eles mesmos. A dominação possui tipos clássicos que se justificam por 3 motivos de submissão diferentes. O primeiro é o legal, que se baseia na racionalidade e tem considerações utilitárias. O segundo é a dominação tradicional, que é relacionada às tradições e hábitos cegos. E por fim, existe a dominação carismática, que é baseada em afeto e inclinação pessoal. Então, uma forma interessante de observar esses tipos de dominação na sociedade é durante as campanhas eleitorais, em que você observa candidatos direcionando suas campanhas para um tipo de dominação e eleitores justificando seu voto da mesma forma. Por isso, nós fizemos uma pesquisa breve com 4 pessoas, sendo que a primeira entrevistada é uma mulher branca de 70 anos. A segunda é uma mulher parda de 20 anos, estudante da UFMG. O terceiro é um homem negro de 20 anos, também estudante da UFMG. E por fim, o quarto é um homem branco de 64 anos. A segurança pública é muito importante nas pautas de candidatos, já que ela afeta a população de forma direta. Está sempre na boca das pessoas, além de ser o tema principal de muitos noticiários na TV assistidos diariamente. As perguntas foram feitas com o objetivo de compreender o que as pessoas pensam sobre a segurança pública em BH, e se esse é um determinante de voto para elas. Além disso, com essas respostas se torna explícito o tipo de dominação presente em cada discurso. A primeira pergunta que nós fizemos foi: qual a sua intenção de voto para prefeito de BH? O que te levou a interessar por esse candidato? Vou voltar no Calil, porque ele fez uma administração séria, enfrentou vários problemas durante o seu mandato. Encontrou a prefeitura com um orçamento pequeno e mesmo assim conseguiu terminar obras que estavam paradas há 10 anos, como o Hospital do Barreiro, que tem sido considerado um dos melhores de Belo Horizonte. Enfrentou com muita seriedade o problema das chuvas do início do ano, recuperou grande parte das regiões atingidas e o que me deixou mais encantada foi o enfrentamento da pandemia, que ele deu um exemplo no combate à pandemia, enfrentando forças contrárias que negavam a gravidade da doença. A minha intenção de voto para prefeito de BH esse ano é o Alexandre Calil, e uma das coisas que me levou a me interessar por esse candidato é que eu vi ele de forma muito consciente nas tomadas de decisão dele, sabendo que ele não é especialista em tudo, mas ele seguia comandos de pessoas que sabiam, especificamente no caso da pandemia, do isolamento social. Eu acredito que ele foi muito consciente no momento que ele não tinha todas as respostas, então ele buscou ter as respostas de quem sabe e ver como que tudo estava acontecendo. A minha intenção para prefeita de BH no caso, é a Aura Carolina e o vice-prefeito Leonardo Péricles, né, do PSOL e da UP, da Unidade Popular. Eu acredito porque é um dos candidatos que mais me representa. São candidatos do povo, da população pobre, né? O Leonardo, ele é o morador de ocupação, da ocupação de Helena Silva, no Barreiro. Eu já acompanhava o trabalho da Áurea também, como vereadora, como deputada, e aí acredito neles mesmos num contexto agora de candidatos à prefeitura, que a maioria são milionários, são empresários, são pessoas que não têm o menor interesse, né, de representar quem precisa ser representado realmente, que é a população pobre de BH, porque eles não fazem parte dessa população, eles não entendem os problemas dessa população, né? E aí de todos os candidatos que você tem aí, os que mais me representam, acredito que representam a maioria da população belo-horizontina mesmo, são a Aura Carolina e o Léo, né? Eu vou votar no João Vitor Xavier. Conheço ele desde criança, conheço o pai, trabalhava numa empresa e o pai dele comprava sempre com a gente. O João Vitor eu conheci ele desde criança, mas conheci a família, que é muito direito, e ele tem os bons princípios da família. A segunda pergunta foi: você se sente seguro nas ruas de Belo Horizonte? O tópico de segurança pública é relevante para a escolha de um candidato? A segurança pública é um dos fatores mais importantes na vida do cidadão. Acho que Belo Horizonte é uma cidade relativamente tranquila. É lógico que em certos horários, à noite principalmente, há risco. Mas durante o dia a Guarda Municipal está a postos, então quase todo lugar que tem mais aglomeração você encontra os guardas municipais. Eu acho que Belo Horizonte é bem tranquilo, sim, em relação às grandes cidades. Porque perigo há em qualquer lugar. Eu acho que depende muito do local. Nos locais, por exemplo, na Zona Sul e tudo mais, a gente às vezes se sente um pouco mais seguro. Já nos locais de maior vulnerabilidade social já é o contrário, então acho que depende muito. Em alguns locais eu me sinto segura, em outros nem tanto. Segunda parte da questão, o tópico de segurança pública é relevante para a sua escolha de candidato? É sim, mas eu acredito que tenha coisas que são primordiais antes da segurança pública. Acredito que questões como educação e saúde também são muito importantes além da segurança.
Sobre se sentir seguro, não me sinto seguro, mas não pelas razões que eu acho que a maioria das pessoas pensa. Porque eu sou uma pessoa negra, pobre, e pra muitas pessoas assim, pra maioria das pessoas assim, a gente tem mais medo da polícia do que de bandidos, né? Porque os bandidos vão estar atrás do seu dinheiro, né? Do seu celular. A polícia agora não sabe o que vai fazer com você, se vai te matar, se vai querer dinheiro, se vai, né? O que a gente ouve aí muito é pessoas inocentes sendo mortas porque tal polícia achou que tinha uma arma ou achou que tinha uma coisa. Então acho que segurança tem que passar por isso, tem que passar por tornar a polícia militar, a guarda civil, né, metropolitana, que é no caso do prefeito aqui de Belo Horizonte, que não torne um grupo agressivo para a população, que não seja corporações que agem de maneira quase criminosa, entendeu? De maneira agressiva, e sim que resolvam os problemas da população, previnam os crimes, né, e que sejam responsabilizados pelos atos deles. Eu me sinto seguro em Belo Horizonte. Eu acho que segurança é muito importante, devido a muito assalto, realmente nas residências, muitos roubos, celulares e andamos meio inseguros. Eu acho que João Vitor fará muito coisa sobre isso, pois é uma pessoa de família, preserva bem os interesses da família. A última pergunta que nós realizamos foi: o que você acha da posição ou das propostas desse candidato para a segurança pública? Acredita que elas sejam adequadas e pertinentes? Como ainda não ocorreu nenhum debate político entre os candidatos, eu sinceramente não estou sabendo responder essa questão. Mas eu acho que ele já está engajado com a política de Belo Horizonte e eu acho que oferece melhores condições do que esses que estão chegando e não têm conhecimento da administração pública. Então eu acho que se ele seguir com a mesma proposta que ele vem administrando, vai caminhar como sempre caminhou, né? Continuar tranquila a cidade. Eu acho que elas são adequadas e pertinentes, sim, embora esse não seja o foco da campanha do Calil de 2020. O foco da campanha é a retomada das atividades, a reestruturação pós-Covid, ou ainda durante Covid, né? E a retomada também da economia da cidade. E além disso também, pré-abertura de empresas, principalmente no ramo mais ambulante, como no caso dos food trucks e outros do tipo. Então, são sim interessantes e pertinentes as propostas dele para segurança pública, utilizando meios mais tecnológicos. Tem uma parte muito interessante também em atuar sobre situações de vulnerabilidade social, de forma que age de forma preventiva, né, para atuar na segurança. Então, sim, eu achei muito interessante, mas esse não é o foco da campanha dele para os anos de 2021 a 2024. As propostas da Áurea e do Léo para a segurança pública é a questão da prevenção, porque hoje a maioria do orçamento do dinheiro que vai para a segurança pública, para a Guarda Municipal, é para a questão do armamento. Desde 2015, salvo engano, a Guarda Municipal anda armada, e isso não é uma necessidade, entendeu? A maioria do orçamento, como eu falei, é para armamento e também para monitoramento por vídeo, né, que não é provado que resolve a questão dos crimes. Agora, o que resolve, o que tem vários argumentos para poder fazer isso, é a questão da prevenção, é a questão da educação, é a questão, né, de formação das pessoas, né, através de cursos, de espaços de lazer, de esporte. Isso é um processo que vai prevenir os crimes. Eu acho que é uma coisa bastante coerente, porque hoje o pessoal muita gente acha que polícia tem que andar armada, isso só causa morte, isso só causa, né, mais crime, né, isso não resolve a questão dos crimes, né, e eu acho que é uma proposta coerente para a candidata. Eu ouvi poucas propostas dele. Por enquanto, ele falou sobre a barragem da Vale, que desabou, né? Mas eu acredito que ele vai olhar muito pelo povo, vai ajudar muito o povo de Belo Horizonte. Com essas respostas, já fica evidente alguns tipos de dominação que comentamos no início. Na fala da entrevistada A, existe um predomínio da dominação racional legal. Isso porque ela demonstra uma escolha racional baseada nas atitudes e condutas do candidato durante a pandemia. Ela considera BH relativamente segura e considera que o candidato já está engajado com essa questão. Da mesma forma que a entrevistada B evidencia uma dominação legal racional, já que pautou a sua intenção de voto nas propostas e medidas da atual gestão, aprovando as ações do candidato, principalmente agora na pandemia. Ela afirma se sentir segura em determinados locais, e o tópico de segurança pública é importante, porém para ela é inferior aos tópicos como a educação e saúde. Ela disse que o tópico não é a proposta central do candidato Alexandre Calil nessas eleições. O entrevistado C também tem a intenção de voto pautada na racionalidade, e portanto por uma dominação racional legal. O entrevistado elenca motivos pelos quais o seu voto é justificado, tais como a representatividade e demandas da população pobre belo-horizontina, além da sua identificação ideológica. No quesito segurança pública, ele relata não se sentir seguro, principalmente em virtude da sua cor de pele. Por fim, ele ressalta a importância da prevenção do crime, que é o foco da sua candidata. Por sua vez, o entrevistado D foi o único que divergiu do restante, apresentando dominação carismática. Ele reforça na justificativa do voto as características que valorizam o candidato, como a crença no seu caráter e nos seus valores pessoais. O entrevistado também descreve situações de insegurança na cidade e salienta a importância da segurança pública. No entanto, desconhece as propostas do seu candidato nesse e em outros quesitos, sendo a confiança na figura dele suficiente. Com base nessas informações,
dominações, ainda que as intenções de voto tenham sido diversas, inferimos que 75% dos candidatos votarão com base na dominação racional legal, exceto o entrevistado D, que demonstrou uma predominância de dominação carismática, com princípios afetivos e com base nas qualidades pessoais do candidato. Além disso, quanto à sensação de segurança em Belo Horizonte, metade dos entrevistados consideram a cidade relativamente segura, dependendo do local, e a outra metade diz se sentir insegura. Todos os entrevistados consideram a segurança pública como um fator muito importante a ser considerado em uma campanha, sendo que um dos 4 entrevistados citou a saúde e a educação como prioridade. No entanto, apenas 50% dos entrevistados diz aprovar e ter conhecimento das propostas de seu candidato para a segurança. Com esses dados, nós concluímos que as ideias de Max Weber foram muito importantes não só para a constituição da sociologia como ciência, mas também é uma perspectiva sociológica muito interessante para os dias atuais. Além disso, sendo a maioria dos entrevistados de dominação racional legal, a segurança pública foi considerado um importante determinante de voto e um tópico importante para a sociedade.